Entra em vigor amanhã, dia 30, o novo Código de Ética Médica. Os novos pontos previstos são respeito à autonomia do paciente, inclusive aqueles em fase terminal, preservação do sigilo profissional, direito de exercer a profissão de acordo com a consciência e também a possibilidade de recusa de atender em locais com condições precárias. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia a presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Mato Grosso, Ildinete Monteiro Fortes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Presidente, esse item aqui do novo Código de Ética Médica, esse que a Nayara acabou de se referir a ele, respeito à autonomia do paciente, inclusive aqueles em fase terminal. Em outras palavras, nós estamos falando aqui da polêmica eutanásia? Da eutanásia, distanásia, né? Porque na realidade, assim, o paciente terminal, que ele já tem um diagnóstico firmado e que aquele quadro clínico ele é irreversível, o profissional ele não deve insistir em tratamento que a gente chama de desproporcional, né? Então, na realidade, ele tem que fazer... O desproporcional, aí esse tratamento desproporcional é para manter a pessoa viva. A pessoa viva, né? Quer dizer, então, o correto... Mecanicamente. Exatamente. O correto seria você fazer os cuidados paliativos, né? Ao invés de você ficar insistindo. A gente chama isso de distanásia, porque você está insistindo num tratamento ou às vezes até em diagnósticos que a pessoa já tem o diagnóstico que aquela doença é irreversível, fase terminal. Que tanto o médico como os pacientes sabem que aquilo ali não vai resultar em nada. Exatamente. Então, os cuidados paliativos, ou esse paciente vai para a sua residência com um home care, ou vai para o quarto para morrer junto com seus familiares, entendeu? Ao invés de ele ficar isolado numa UTI sendo tratado desnecessariamente. Agora, doutora, outro ponto que vai afetar e bastante a saúde pública do Brasil como um todo, é esse ponto, a possibilidade de recusa de atender em locais com condições precárias. A gente sabe da realidade, principalmente nas pequenas cidades. Agora o Mais Médico vem enfrentando isso bem de perto, muitos médicos saindo do programa por conta da falta de condições. Esse vai ser um problema sério para ser resolvido. Eu acredito que sim, Nayara. Não é só nos municípios onde não tem condições. Nós, aqui dentro de Cuiabá, né, quer dizer, o pronto-socorro, se você for para ver lá, você não tem condições nenhuma de atendimento. Vou pegar dois exemplos aí, presidente. Um deles, por exemplo, é falta de pirona. E aí o paciente chega lá com infecção, né? Precisa de um antitérmico. Aí tem que fazer um curativo, pequeno que seja, mas o médico precisa de luva. E às vezes não tem luva. Nesse caso, recusa o paciente. Não é recusa o paciente. Eu acho que nesse caso o médico ele tem que notificar o diretor técnico da instituição, porque quem é responsável pela manutenção dessas condições de trabalho é o diretor técnico, que tem que acionar o gestor para que faça coloque isso dentro do hospital para que ele tenha condições de atendimento. Mas isso já é feito hoje, né? O que muda? Porque pode haver uma recusa maior no atendimento, porque essa notificação, por exemplo, já é feita por parte dos médicos. Só complementando, presidente, nesse caso aí, como a senhora diz, o diretor técnico desse hospital ou dessa unidade de saúde, ele passa a poder ser responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado se ele não tiver notificado, porque tudo o gestor. Senão, quem vai ser penalizado é o gestor. Você pode penalizar... Se o diretor técnico notificou... ele tem que notificar o gestor, ele tem que notificar o Ministério Público, que tem que nos ajudar, né, acionando os gestores a fazer com que melhore essas condições de atendimento do profissional médico. Porque a população, ela sempre fica, ela acha que o médico que não quer atender, que está com uma vontade para atender. Na realidade, às vezes, você não tem condições para atender aquele paciente. Pois é, inclusive vem gerando aí um problema sério entre familiares, né, de alguns pacientes e os médicos. A gente vê aí estampado nas manchetes, na mídia, brigas entre famílias e médicos, né? Brigas que vão acabar muitas vezes na delegacia. Até em assassinato, né? Às vezes que já foram médicos assassinados, né, em pleno atendimento, por briga entre os familiares, achando que aquele profissional não estava atendendo dentro do que deveria estar sendo feito.
entendeu? Então, essa questão também, o Conselho Federal, ele está com uma campanha, né, sobre a questão da violência contra o médico. Eu acho que a população tem que estar ciente de que nem tudo a responsabilidade ali é do profissional médico, é da instituição. E essa informação daquele item que está faltando lá na unidade de saúde, é obrigatória a informação também ao Ministério Público? Eu aconselho que ele faça essa notificação ao Ministério Público, porque o Ministério Público também, eu entendo que ele também tem uma responsabilidade em acionar os gestores a dar condições de trabalho àqueles profissionais. E por ser um órgão de fiscalização, pode exercer também um controle maior em defesa da sociedade. Da sociedade, com certeza. A seu ver, como presidente do CRM aqui de Mato Grosso, qual que vai ser o maior impacto dessas mudanças para a categoria, para a classe médica? E para a sociedade como um todo também? Eu acho que o nosso código, o novo código de ética que entra amanhã em vigor, ele está trazendo algumas renovações, né, no sentido, por exemplo, do médico deficiente poder atender, né, a questão da pesquisa em que os menores, eles teriam que também dar o seu consentimento, não só dos representantes legais, né? A questão da entrega do prontuário ao juiz, que antes não era permitido, né? O juiz teria que notificar, que teria que nomear um perito para ir ao hospital para fazer a análise do prontuário. Hoje não, esse prontuário já pode ser entregue diretamente ao juiz, obviamente com a questão do sigilo, né? Então, são algumas mudanças que esse código vai trazer. E em questão da infraestrutura, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a população tem que entender, né, essa questão que nós estamos denunciando a falta de estrutura que os hospitais, que os pronto-socorros, as UPAs estão tendo nesse momento. Um outro exemplo aí prático, presidente. Nós estamos tendo aí notícias de crianças estão morrendo por falta de leito em UTI, nas unidades de terapia intensiva. Se esse código já estivesse em vigor, o que é que vai ocorrer a partir de amanhã, Lúcio, quando isso se repetir? Na realidade, essa questão de leito de UTI, tanto adulto, né, como infantil, né, pediátrico ou de neonatal, isso é uma falta imensa no Estado, né? A gente não tem, por exemplo, o número suficiente de leitos. Existe uma resolução do Conselho que fala em vaga zero, tá? Mas aí as pessoas morrem e fica por isso mesmo? Não é que fica por isso mesmo, porque isso, quem regula esses leitos é a central de regulação, entendeu? Quer dizer, se é a central de regulação, às vezes você tem paciente em Sinop, precisando de leitos de UTI, que às vezes tem que ir para Rondonópolis. Mas se o gestor não for acionado, entendeu? presidente, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: se o gestor não é acionado, se ele não é responsabilizado, as pessoas vão continuar morrendo. Vão continuar morrendo, porque não tem leitos suficientes. Então, eu acho que tem que haver uma criação, né, dos novos leitos. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada.